Vamos à análise. Raquel Landim, comigo aqui no estúdio. Temos lá do estúdio em Brasília, Caio Junqueira e Thaís Arbex. Boa noite aos... Desculpe, o Caio está no Rio. Está no Rio. O Caio está no Rio e a Thaís, como sempre, em Brasília. Boa noite aos meus colegas. Começando aí por Brasília, Thaís. A gente ouviu agora, por exemplo, o Bruno Funchal, que tem uma voz importante na equipe econômica, defendendo o que parece a ele ser um possível arranjo político para criar espaço para fazer um auxílio emergencial e um Bolsa Família turbinado por um prazo muito mais longo. Até aqui a gente não viu a articulação política conseguir a quadratura desse círculo. O que dá essa confiança ao secretário? Boa noite, William, colegas e a todos que nos acompanham. O que aconteceu agora há pouco no Congresso, William? Os parlamentares, tanto deputados e senadores, abriram uma gama de possibilidades justamente para essa fonte, para esse novo programa social. O que está claro é que o governo não sabe ainda como vai tirar do papel esse novo Bolsa Família, Auxílio Brasil. Então, parlamentares deixaram várias opções na mesa. Por isso, eu explicaria essa convicção do secretário. Por outro lado, já há ali na ala política, William, do governo, principalmente os ministros que são mais atentos aos movimentos do Congresso, a percepção de que muito dificilmente esse novo auxílio será tão turbinado quanto deseja o presidente Jair Bolsonaro. Já se fala hoje, inclusive, que esse ticket médio não deve aumentar tanto, não deve, na prática, chegar aos R$300 que defende o presidente Jair Bolsonaro. Que ele anunciou. Raquel, nós estamos vendo do ponto de vista político uma ligação óbvia entre resolver um problema de dívida, precatórios, e resolver um problema de despesas, que é o caso do Bolsa Família. Você vê o governo caminhando na direção de eventualmente separar esses dois assuntos por razões políticas ou são inseparáveis? William, boa noite aos colegas. Tecnicamente, deveria ser inseparável. Como explicou o secretário, a lei de responsabilidade fiscal, ela é clara. Para você criar um programa de despesa permanente, você tem que ter um programa novo, uma fonte nova de arrecadação permanente. Mas a gente percebe, ainda mais com esse movimento hoje na Câmara, que essas fronteiras vão ficando cada vez mais nebulosas, né, William? E o problema disso ficar nebuloso é que vai dando essa desconfiança toda no mercado. O secretário mostra os dados dizendo que o governo reduziu despesa, o governo Bolsonaro, ao longo do tempo. Excetuando a pandemia, como ele disse. Excetuando a pandemia, claro, é compreensível, okay. Mas o mercado não compra essa tese. Deixa eu ver com o Caio. Caio, a partir do que a Thaís e a Raquel acabaram de nos trazer, uma pergunta no ar. Em que medida as esferas políticas do governo e no Congresso estão procurando desvincular isso que a Raquel acabou de descrever, como tecnicamente é um cordão umbilical, né, entre precatórios e auxílio, por exemplo? Em que medida o esforço político é desvincular uma coisa da outra para poder, eventualmente, na Câmara dos Deputados, dar essa mexida que a gente viu acontecer hoje e aí conseguir o auxílio que o Bolsonaro quer? William, boa noite a todos. A minha sensação, William, é de que há uma percepção, tanto no governo quanto dentro do Congresso Nacional, de que a solução para a economia, né, para pelo menos amenizar esses efeitos drásticos aí, tanto na questão social, com o auxílio, quanto na inflação, ela virá pela política. Mas eu digo, o Palácio do Planalto já está dando como favas contadas ali, de que a situação econômica em 2022 será muito difícil e por isso começa a promover algumas mudanças com o apoio da articulação política dele e com ali as principais lideranças do Centrão que são aliadas ao Palácio do Planalto. Isso significa o quê? Qual que é a solução pela política, até para o projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Primeiro, carta nação, entrevista à revista Veja, amenizar. Hoje ele deu um gesto ali, uma sinalização que a gente pode falar até de humildade, um sincericídio, né? Esse seria um caminho. E o outro caminho, apostando muito nessa questão do antipetismo. Eu ouvi hoje de um interlocutor do presidente a questão de virar a página, né? Dessa semana aí dos 1000 dias, tentando virar a página.
Tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque a cada tentativa de achar uma solução, espaço fiscal e por aí vai, ela não dá certo. E sendo a solução para a política ser pela própria política, né? A opção de estratégia eleitoral para o governo e seus aliados, já dando ali uma derrota praticamente de solucionar a economia para o ano que vem. Será esse o sentido daquela frase que passou ali correndo, mas para mim bateu forte a frase do Bolsonaro, Thaís, se referindo ao Guedes, o auxílio passou pelo coração do Guedes? Pode ser, William, porque ele sabe, o presidente sabe e já foi alertado disso, que não terá outra solução a não ser a de prorrogar o auxílio emergencial. Isso está sendo muito gestado ali na ala política do governo. E o presidente sabe que vai ter que convencer o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, a também comprar essa ideia. Porque, afinal de contas, o ministro Paulo Guedes continua dizendo que foi o governo Jair Bolsonaro que deu luz aos chamados invisíveis. E não tem como, na avaliação da ala política do governo, simplesmente abandoná-los a partir de novembro. Então, essa fala, ela também passa por isso. Dizer que Paulo Guedes, mais uma vez, vai ter que colocar no seu coração o auxílio emergencial, essa prorrogação. Até já, Thaís, a gente volta a se falar. Raquel, chamou muita atenção essa entrevista coletiva hoje do presidente da Petrobras, na qual, como eu disse inicialmente nessa edição, ele reiterou o óbvio, política social é com o governo. A dele é pagar tributo, explorar petróleo, distribuir petróleo, pagar tributo e distribuir dividendos. Foi um chute na canela. Direto, né, William? Eu queria só complementar uma coisa que a Thaís colocou rapidinho antes da gente passar para a Petrobras e pontuando o que o secretário falou. Eu não consigo ver essa emergência agora para a prorrogação do auxílio emergencial que a ala política fala. Porque o auxílio foi criado para um momento que estávamos no auge da pandemia, onde os informais não estavam trabalhando. Agora você tem um desemprego ainda alto, temos um problema social grave no país, muita pobreza, é claro, mas você não tem mais o caráter de emergência. Como é que você vai justificar esse gasto?